Estamos ligados, boa noite, todo mundo. Todo mundo me ouvindo bem? Ok. Só colocar aqui direitinho a minha apresentação para a gente iniciar. Hoje a gente vai falar sobre licitações, tá bom? A gente terminou, vou primeiro me apresentar, né, para quem está chegando agora na turma. Depois verifiquem aí o compartilhamento de vocês, está tudo ok? Sou a Poliana Oliveira, sou jornalista do portal 180 Graus, trabalho na empresa há 11 anos, sou professora do Instituto Galaxy, dou aula na turma de webjornalismo, falo nas aulas presenciais, quando estávamos podendo realizar as aulas presenciais, nós falávamos sobre produção textual, e aqui no curso do Galaxy EAD, foi lançado aí durante essa pandemia, a gente está com uma turma sobre noções de política. Eu sou a repórter responsável pela cobertura política aqui na capital, acompanho governo estadual, governo municipal, o trabalho do legislativo, também do judiciário, com auxílio do Rômulo Rocha, que trabalha também na editoria de política. Nós também temos o auxílio do Adalberto, que trabalha na área do jurídico. E aqui com vocês eu estou para ajudar, para facilitar o entendimento sobre os atores do nosso sistema político. Nós começamos a falar sobre os poderes executivo, poder legislativo e o poder judiciário. Vocês podem conferir as aulas anteriores, quem está chegando agora na turma pode conferir as aulas anteriores, estão disponíveis no canal da ABEP no YouTube, tá tudo lá, não só as nossas aulas de noções de política, mas também as aulas sobre Photoshop, nossas aulas sobre produção textual, aulas de como ter acesso com o nosso editor Johnny Souza. Então tá tudo lá disponível para você rever as primeiras aulas do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre licitação. E licitação é o processo que rege as compras públicas, como os poderes fazem a aquisição de materiais, de serviços, né? E essas compras elas são regidas pela Lei de Licitações. Então, essa lei visa justamente, a lei e o processo licitatório visa garantir realmente a igualdade de disputa e que esse processo aconteça de forma mais transparente, de forma de forma legal, né? Seguindo todos os ritos para que não haja desvio de recursos públicos, não haja favorecimento, tudo dentro dos princípios constitucionais, certo? Vamos dar início aqui à nossa apresentação. Vocês podem acompanhar, é só arrastar a tela aí para o lado. A Lei de Licitações é conhecida como Lei 8666/93, que ela estabelece as regras para a realização de licitações e contratos administrativos, seja para obras, serviços de publicidade, compras, alienação e locação. Então, tudo tem que passar por um processo licitatório ou um processo administrativo, que é o que a gente vai ver uma diferençazinha lá na frente. A lei de licitação estão subordinados os órgãos da administração pública direta, fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, as sociedades econômicas mistas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Quem é que pode participar das licitações? Quem é que pode vender seu serviço para o poder público? Todo mundo pode participar, desde que atenda os requisitos previstos no instrumento convocatório, que é o edital da licitação. Então, se a empresa ou o autônomo, o profissional liberal, o empreendedor individual, micro e pequena empresa, empresas de médio e grande porte, se elas se adequam naquilo que está colocado no edital da licitação, ela pode participar, né? Que a licitação vai dizer, pode participar empresas de tamanho tal, tem as exigências, às vezes, dos produtos, tudo vai depender dos requisitos, mas todo mundo pode participar, dependendo das imposições, das regras do edital, né? As obras e serviços públicos, inclusive de publicidade, compras e alienações,
concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados por terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvada as hipóteses previstas na lei. Então, tudo que o poder público for fazer tem que ser precedido por licitação. De acordo com a lei, é um contrato? O que a lei diz que é um contrato? É todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares em que haja um acordo, né, de vontade para a formação do vínculo e estipular as obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Artigo 3º da Lei de Licitações, o que diz? A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. O que é isonomia? Isonomia é direitos iguais, tem que garantir as condições iguais dentro do processo, independente de quem esteja participando. Né? A seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, então quem tem que ganhar não é a empresa, quem tem que sair ganhando é o poder público, tem que sair ganhando o público, a administração. Né? O áudio não está funcionando? Alguém com mais algum problema com o áudio? Tá tudo ok com o áudio? Ok, quem foi que falou aqui? Foi a Anciara. Dá uma olhadinha nos teus ajustes não sei se você está acompanhando pelo celular ou pelo computador, mas pode ser algum tipo de ajuste. O pessoal está dizendo aqui que está ok. Se você tiver algum problema, tente entrar em contato aí com a Nívia pelo WhatsApp para te dar uma orientação, tá bom? Vou seguindo aqui. Então, como eu ia dizendo, a proposta ela tem que ser vantajosa para o poder público. Quem tem que estar saindo ganhando nessa história é o poder público. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável, né? E a licitação será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, ou seja, tem que estar dentro da lei. Impessoalidade. Não se pode favorecer ninguém por ser ligado a A, B ou C, né? Princípios da moralidade, ou seja, da boa-fé, da igualdade, a publicidade, ou seja, o processo tem que se dar de forma transparente, a probidade administrativa é aquilo que é correto, é aquilo que está certo, né? Que é aquilo que é probo, aquilo que é justo, que é de boa-fé, e da vinculação ao instrumento convocatório, que é o edital. Então, tudo que for acontecer dentro do processo tem que acontecer em consonância com o que está previsto no edital. O julgamento é objetivo, né, e daquilo que são correlatos dentro do processo. Aos agentes públicos é vedado qualquer ato que possa comprometer, restringir ou frustrar o caráter competitivo. Ou seja, qualquer atitude que venha a beneficiar ou a prejudicar, isso não pode ser feito pelo agente público. Seja o agente público, o chefe do executivo, seja um servidor, o presidente da comissão de licitação. Quando a gente fala em agente público, a gente envolve toda a cadeia de servidores públicos. A gente não está falando só de um prefeito ou de um vereador, né? Mesmo o vereador não estando diretamente ligado ao processo, mas não se pode haver nenhum tipo de ato que possa comprometer esse processo para favorecer ou prejudicar ninguém dentro desse processo, ou qualquer empresa, nada. Né? Um edital que é liberado um dia antes, fora do previsto pelo instrumento convocatório, é uma pessoa que precisa pagar para receber o edital e a outra não. Então, tem várias formas de se comprometer. A isonomia é a igualdade. Quando eu falo em isonomia, eu estou falando de garantir os mesmos direitos para todo mundo. Né? Isso vem de igualdade. Então, eu tenho que dar todas as condições para todas as empresas, para todos os participantes dessa licitação durante esse processo. Ninguém pode ter uma coisa diferente do que a outra. Então, tudo tem que ser do mesmo jeito para todo mundo. Não tem o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então, a isonomia quer dizer isso. Eu tenho que garantir o princípio de igualdade dentro desse processo.
A lei veda ainda o tratamento diferenciado, que é justamente isso. Eu não posso, por exemplo, por uma empresa ser do Brasil e a outra estrangeira, eu vou favorecer a empresa nacional. Tem alguns produtos dentro da lei que tem uma diferenciação, mas não é favorecimento, né? A lei ela é bem extensa, ela tem pontos muito específicos, mas em resumo ao agente público ele não pode fazer essa diferenciação. Se for feita qualquer tipo de diferenciação, tem que ser baseada na lei, tem que ser baseada no instrumento convocatório, não porque a empresa é nacional e a outra é estrangeira. E aí o edital está em português. Tem que ser, por exemplo, né? Aí tem que ser dada a garantia de que a empresa vai ter acesso àquelas informações que, se precisar de uma tradução específica, o poder público vai garantir, por exemplo, como é que eu posso dizer, algum termo que necessite, qualquer tipo de ajuda que precise para que a empresa estrangeira, só um exemplo, tenha as mesmas condições que a empresa brasileira, por exemplo. Ou micro e pequenas empresas e grandes empresas. Se o edital diz que que hoje está travando, micro e pequenas empresas podem participar, então essa diferenciação não pode ser feita ao longo do processo. Se o edital está dizendo que pode, então não dá para diferenciar entre elas ao longo do processo. O processo licitatório ele é público, ele tem que ocorrer tem que ser divulgado nos diários, a gente vai já ver lá na frente, mas tudo tem que estar posto público e ter acesso, a população tem que ter acesso, né? Tanto a população como as empresas, vereadores, órgãos de controle. Então, nada dentro desse processo, à exceção, que aí está colocado no slide, ao caso das propostas, até que sua abertura seja feita, né? Quando as propostas elas são sigilosas, até o momento da sua abertura. A partir da abertura das propostas, no procedimento licitatório, elas passam a ser públicas, porque o sigilo faz parte da competitividade, né, entre as empresas. Mas a partir do momento em que, na sessão de licitação para a abertura das propostas, ela é apresentada à comissão, no processo, ela passa a ser pública. Então, todos os procedimentos devem ter seu acesso garantido para quem quer que seja. Aí a gente vai ver algumas definições que são consideradas dentro da lei de licitação. O que é uma obra para a lei de licitações? É toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada seja por execução direta ou indireta do poder público. Serviço, toda atividade destinada a obter utilidade e interesse para a administração. Demolição, conserto, instalação, montagem, operação. Aí tem uma lista aí de serviços que a lei coloca. Compra é toda aquisição remunerada de bem. Funciona mais ou menos como é para a gente. Então, uma vez que foi pago, seja de uma vez ou parcelada, é considerado uma compra. Alienação é a transferência de domínio de bens a terceiros, é quando eu passo o bem para uma outra pessoa, para uma outra empresa. A execução, aí lá no começo ele fala sobre obras de execução direta ou indireta. E o que é essa execução direta ou indireta? A direta é aquela que é feita pelos órgãos e entidades da administração, com os próprios meios, os próprios recursos. E a execução indireta é aquela em que o órgão ou entidade contrata terceiros em alguns regimes. Aí tem a execução indireta, tem aí alguns tipos, são 4. A empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Empreitada por preço unitário, quando se contrata a execução da obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Tarefa é quando se ajusta a mão de obra para pequenos trabalhos. E a empreitada integral é aquela que se contrata o empreendimento na integralidade, né? E aí vai incluir todas as etapas da obra, até que seja entregue e colocada para operação. E colocada para operação dentro daquilo que prevê o edital, por exemplo, questão de segurança, questão de acessibilidade, tudo aquilo que está previsto para obra
quando entregue. Você dá aquele jeito, jeito X, ela tem que ser entregue, então ela é contratada na chamada empreitada integral. Outra definição é a da comissão, que ela pode ser permanente ou especial, né? Criada pela administração para receber, examinar e julgar todos os documentos. Então, essa comissão, ela geralmente é formada e ela há uma publicação nos meios oficiais de quem são as pessoas que formam essa comissão. Então, vai ser feita uma publicação dizendo, faço saber que foi designada a seguinte comissão responsável pelo procedimento de número tal, tal e tal. Aí vai dizer quem é que preside e quem são as pessoas que fazem parte junto com esse presidente dessa comissão. Então, deve haver inicialmente uma publicação de quem são as pessoas que compõem essa comissão, até para que possa também haver uma cobrança e uma responsabilização no futuro sobre quem são as pessoas que estão fazendo parte desse processo diretamente. E aí tem também a execução indireta. Aí ficou uma parte do slide anterior que eu não retirei. Vamos para modalidades, limites e dispensas. Lá no artigo 20, diz que as licitações elas serão realizadas no local onde se situar a repartição interessada, né, salvo por motivo de interesse público. Então, se vai ser uma licitação da Prefeitura de Campo Maior, ela tem que ser realizada ou na sede da Prefeitura, ou na sala da Comissão de Licitação da Prefeitura de Campo Maior. Então, ela precisa acontecer no local de igual interesse da repartição. Então, a Prefeitura de Campo Maior vai fazer uma licitação em José de Freitas. Não faz sentido, né? Por quê? Só a cidade de Campo Maior está debaixo d'água, sei lá, foi inundada, aí por isso a licitação precisa acontecer lá em José de Freitas. Né? Aí seria uma justificativa, mas não tem, a princípio, porquê de fazer uma licitação em outra cidade. Aí ele fala, tem um parágrafo único. O disposto nesse artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Ou seja, se uma empresa daqui de Teresina deseja participar, cumpre os requisitos, está dentro das regras do edital, e ela quer participar dessa licitação lá em Campo Maior, ela pode participar. Não existe nenhum tipo de problema, desde que haja a garantia de que ela vai poder prestar o serviço em Campo Maior, certo? Os avisos dessas licitações, eles devem vir, segundo o artigo 21 da lei, contendo o resumo dos editais, né, das concorrências, das tomadas de preço e dos concursos dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicadas com antecedência, no mínimo, por uma vez. Aí a gente tem aqui os locais onde esses avisos devem ser publicados. No Diário Oficial da União, quando se tratar de licitação feita por um órgão ou entidade da administração pública federal, ou quando se tratar de obra financiada total ou parcialmente por recursos federais ou garantidas por instituições federais. Então, se eu estou falando de um órgão federal, se eu estou falando de recursos federais, esse aviso de licitação tem que ser publicado no Diário Oficial da União. No Diário Oficial do Estado ou do Distrito Federal, quando se tratar de licitação feita por órgão ou entidade da administração pública estadual ou do Distrito Federal, municipal ou Distrito Federal. Então, se eu já estou falando sobre licitações dos municípios ou do governo do estado, vai ser publicado no Diário Oficial do Estado. Deve também ser publicado num jornal diário de grande circulação no estado, ou se tiver um jornal do município ou da região de grande circulação, ele também pode servir. Aí a gente vem para as modalidades de licitação. A gente tem as modalidades e tem os tipos de licitação. São duas coisas diferentes. As modalidades são essas aí. São 5. A concorrência, a tomada de preços, convite, concurso e leilão. Vamos ver o que é cada uma delas. A concorrência é aquela em que qualquer interessado, né, pode participar qualquer interessado, que na fase inicial da habilitação preliminar
elas vão comprovar que tem os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Ou seja, na concorrência, a primeira coisa que a empresa tem que fazer, ela vai ter uma fase preliminar, ela vai ter que comprovar, né, que vai ter condição de executar o seu objeto. Por exemplo, para construir um estádio, né, um estádio de futebol. Numa concorrência, a primeira etapa, na fase preliminar, a empresa vai ter que comprovar que ela tem condições de construir aquele estádio, de recursos, pessoal, material, vai ter como arrumar o guindaste, por exemplo, né? Então, são várias coisas que o edital é quem vai dizer que requisitos são esses e ela vai ter que comprovar. Isso é a concorrência. Depois nós temos a tomada de preços. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Na tomada de preços, geralmente acontece que a contratação ela não necessariamente ocorre de uma vez. Por exemplo, numa tomada de preços, o poder público pode dizer que vai, por exemplo, quer contratar 10.000 urnas funerárias, né? Faz lá o edital, prevendo a compra de até 10.000 urnas funerárias, coloca lá o valor estimado da contratação, R$1 milhão, por exemplo, mas não quer dizer necessariamente que o poder público vai realizar a compra de todas essas urnas funerárias, né? Não funciona, não necessariamente exige uma compra, né, pelo poder público. Então, a tomada de preços, ela serve muitas vezes para realmente tomar os preços, para saber uma medida de preços e ter ali uma base contratual que vai favorecer o poder público de um preço mais baixo, né? Aí, dependendo do tipo da licitação, eu vou já falar para vocês sobre os tipos de licitação. Aí, dependendo do tipo da licitação, vai ver o que é mais vantajoso para o poder público, mas não necessariamente ela precisa realizar a compra de todos aqueles caixões que estão previstos no edital, né? Às vezes compra, às vezes não compra tudo. Às vezes é renovado, às vezes não é, né? Tem um processo ou às vezes assim, não é que as urnas funerárias vão ser todas disponibilizadas de uma vez. Pode ser que disponibiliza 10, aí daqui a 2 meses precisa de mais 10. Aí também é uma questão que vai ser estabelecida contratualmente. Modalidade convite. Convite, pela palavra se diz só, é que os interessados não são cadastrados, têm interesse no ramo, né, pertinente ao objeto, cadastrados ou não, são escolhidos e convidados ao mínimo 3 pela unidade administrativa, que vai fixar em local apropriado, a cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados no correspondente especialidade que se manifesta seu interesse. Então, há um convite da administração pública para algumas empresas, né, nessa modalidade. A modalidade de concurso é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes no edital, que aí vai ser publicado em imprensa oficial com até 45 dias. O leilão, modalidade de licitação, qualquer interessado para a venda de bens móveis e inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis. Vai leiloar um prédio que o poder público não precisa mais, vai leiloar um hangar que o governo não precisa mais, vai leiloar veículos que já estão em difícil estado de uso, né, péssimo estado de conservação, que estão dando mais prejuízo para o poder público do que outra coisa. Aí vai leiloar, a parte do recurso vai para comprar novos veículos. Então, vai depender aí do que o poder público deseja se livrar, o que não serve mais para o poder público para passar para frente. Porque aí, nesse caso, manter esses imóveis ou bens, ele é menos vantajoso. Leilão da exploração de petróleo é um exemplo, né? Mas só que aí, no caso, a gente está falando de material a concessão também do uso desse material, que no caso é o petróleo, né? Mas também é uma
modalidade de licitação. Mas nesse caso aqui, mas muito também acontece a questão de leiloar bens que para administração já não serve mais. Aí a gente tem os tipos de licitação que pode ser assim, a licitação de menor preço, como o nome diz, vai passar adiante aquela empresa que ofertar o menor preço. Tem a de melhor técnica, que passa adiante, que são classificadas as empresas com a melhor técnica. Tem também técnica e preço, em que, dependendo do que prevê o edital, vai pesar, sei lá, 70% é o preço, 30% é a técnica. 50% é preço, 50% é técnica. Então, dependendo do que diz o edital, vai pesar essas duas coisas. E maior lance ou oferta, por exemplo, no caso do leilão, o que vai ser mais vantajoso para o poder público. E a gente também fala, dentro das modalidades de licitação, tem também a questão dos limites para essas contratações. No caso das licitações da modalidade convite, tomada de preço e concorrência. Aí a gente tem duas separações. Primeiro, para obras e serviços de engenharia. No caso da licitação para convite, pode ser feito para contratações de até 150 mil. Tomada de preço de até 1,5 milhão. E a concorrência acima de 1,5 milhão. No caso das compras e serviços não referidos, que é no inciso anterior, que são, no caso, as obras e serviços de engenharia. Então, a exceção das obras e serviços de engenharia, na modalidade convite, a contratação pode ser de até 80 mil reais, tomada de preços de até 650 mil e a concorrência acima de 650 mil reais. Aí a gente vai entrar, deixa eu só responder logo essa pergunta aqui, para a gente entrar no artigo 24. O Cido está perguntando se ele está dizendo que pretende ser candidato nessas eleições, ele está perguntando se pode vender serviço para o poder público no município, pelo qual ele pretende concorrer, né? Cido, eu não vou saber te responder essa pergunta agora, né? Que eu não saberia te dizer nesse momento. Eu posso pesquisar e passar para você. Depois você pode entrar em contato comigo no WhatsApp, me cobrar para me tirar essa dúvida para você. Eu vou conversar também com a equipe do jurídico do portal, lá do 180 graus, para me ajudar a tirar essa dúvida, porque aí é uma questão que, nesse momento, eu não sei te responder. Tá bom? Vou ficar te devendo essa. Artigo 24. É dispensável a licitação. Esse artigo 24 trata sobre as dispensas. Ao todo, são 35 incisos que tratam sobre quando a licitação pode ser dispensada. Tem duas questões. A dispensa de licitação e tem a inexigibilidade de licitação. São duas coisas diferentes. A dispensa acontece quando... deixa eu ver bem aqui direitinho para não errar para vocês. Fazer bem certinho. Pronto. A dispensa ocorre por conta de situações excepcionais que são estabelecidas. Então, aconteceu um caso diferenciado, aí o poder público vai recorrer à dispensa de licitação. E quando ele vai recorrer à dispensa de licitação, ele tem que colocá-la no edital, que é com base no aviso da licitação do processo administrativo, que tem que dizer que é com base no artigo 24, inciso 1º ou 2º, né? Tem que dizer por que essa licitação está sendo dispensada numa excepcionalidade. Já a inexigibilidade é quando não dá para haver competição, né? No caso das bandas, por exemplo, uma banda, para você contratar o Roberto Carlos, só tem um, né? A Ivete Sangalo só tem uma. Não dá para eu comparar a Ivete Sangalo com outra cantora, porque o serviço que ela oferece é um só. A gente tem também a questão dos escritórios de advocacia, né? Que também é muito questionado sobre essa questão dos escritórios de advocacia. Então, a inexigibilidade é quando não dá para acontecer uma competição entre esses serviços, entre
ou seja, entre indivíduos ou empresas. Então, essa é uma coisa que só aquela empresa faz, só aquele indivíduo faz, né? Então, não dá para haver competição. Mas nos dois casos, tem que haver o processo administrativo. Porque a licitação é dispensada, então eu vou aqui só chamar a empresa e vou fazer a contratação. Não, tem que ter a abertura do processo administrativo, né? Para justificar por que aquela licitação está sendo dispensada. Com a inexigibilidade, do mesmo jeito, tem que abrir o processo administrativo e explicar por que não está com fundamento em qual, tem o artigo 25, né, no caso, e com qual inciso está sendo dispensado, está sendo inexigível. Né? Então, tudo tem que ser justificado. Eu trouxe uma lista, parte da lista sobre a dispensa de licitações, porque é muito longo, são 35 itens, mas eu vou resumir aqui os primeiros para a gente ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Então, a gente tem os primeiros que são para obras e serviços de engenharia de valor de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1 do artigo anterior, né? Desde que não se refira a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obra de serviço da mesma natureza. Ou seja, obras de pequeno valor, resumindo, né? Então, são essas obras menores, elas não... que aí a gente tem aí. No inciso do artigo anterior, artigo 23, no caso. Então, até 10% desse limite previsto, na linha A. Vamos ver lá na lei de licitações. A gente vai procurar... só um minutinho, apertei o botão errado. Artigo 23. Ele fala de até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1. A linha A, 150 mil, 10% é 15 mil, né? Então, até 10% desse limite pode fazer a dispensa de licitação. Aí a gente tem também os outros serviços de compra de valor de até 10%, que é nesse caso aqui, da modalidade aqui. Aí a gente tem que ver que é convite, tomada de preço, concorrência, tem uns valores aqui, né? Voltando lá. Aí a gente tem, nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, né? Aí não dá para fazer licitação, complicado fazer licitação. E aqui, no inciso 4º, é um dos motivos mais utilizados para se dispensar licitação, que é no caso de emergência ou calamidade pública, que é o que está acontecendo agora, neste momento de pandemia. Muitas prefeituras, quase todas as prefeituras, não só no Piauí, mas no Brasil todo, os estados também, estão recorrendo aos decretos de calamidade pública, que tem que ser reconhecido pela Assembleia Legislativa, né? No caso aqui do Piauí, nos municípios, esses decretos eles têm que ser reconhecidos pela Assembleia. Estão recorrendo a esses decretos por conta da pandemia, aumento de casos, aí precisa fazer contratação emergencial de respiradores, máscaras, de outros EPIs, e aí acaba fazendo por dispensa de licitação, que é justamente onde muita gente acaba se aproveitando dessa situação para fazer algumas coisinhas erradas, né? A gente não está aqui também acusando ninguém, mas e já por conta dessa situação, porque tem muita prefeitura fazendo procedimento com base nesses decretos, o Tribunal de Contas do Estado, justamente, o MPI já está em investigação, já estão acompanhando esses processos. E dentro desse procedimento, uma das coisas que o Ministério Público pede é justamente esses decretos reconhecidos. Tem decreto, mas foi só publicado, foi reconhecido mesmo pela Assembleia, né? Foi publicado no Diário Oficial do Estado esse decreto.
Então, não basta só o prefeito dizer que está em situação de calamidade, chega lá na frente da Câmara Municipal ou na frente da Prefeitura e dizer que está em situação de calamidade. Não, tem que obedecer todo o rito. Isso também acontece na situação. Aqui no Piauí tem 2 momentos também que tem a situação de emergência, porque no Piauí, quando faz muito calor, é seca. Aí, quando começa a chover, rompe barragem, tem cheio de rio, aí as pessoas ficam desabrigadas. Aí é outra situação também de calamidade. Então, nesse período, a gente teve no comecinho do ano lá, que a gente teve algumas cidades no norte do Piauí que enfrentaram problemas com a chuva, e tem também a situação no sul do estado, que a gente vai ter já nos próximos meses, muito certamente, porque no Piauí o BR castiga mesmo, né? Então, a partir do meio do ano, desse meio de ano, a gente vai ter problemas realmente com a estiagem. E as prefeituras vão começar a emitir seus decretos de calamidade para também justificar algumas contratações. E esse tipo de contratação, para nós que estamos aqui, a gente está falando, nós estamos nos reunindo na condição de blogueiros, na condição de fiscalizadores também do poder público, como profissionais de comunicação. Então, esse tipo de contrato, a gente precisa ter muita atenção. Primeiro, lá no instrumento convocatório, lá na publicação do procedimento administrativo, tem que saber se essas pessoas estão realmente fundamentadas na forma da lei, né? Se existe a situação de calamidade justificada. Depois, a gente tem que saber como é que se dá essa contratação, sobre a aplicação desses recursos, como é que eles estão sendo utilizados, quem são as empresas que estão sendo contratadas, os serviços que estão sendo prestados. Então, por aqui, a gente também tem uma boa fonte de dados, uma boa fonte de pesquisa e de pautas. Aí, o que ele fala ali? Seguido no inciso, passamos nos casos de emergência e calamidade pública, quando caracterizadas urgência de atendimento em situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos e particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação. Ou seja, vai estar em situação de calamidade. Aí, de repente, no meio de uma situação de calamidade, diz que está dispensada a licitação, vou fazer um show na cidade. Não funciona. O show não é indispensável à vida de ninguém no momento de uma pandemia, né? A gente já tem live aí suficiente para aliviar a cabeça das pessoas, então não precisa se contratar banda, até porque não é momento de aglomeração, né? Fazer contratação, por exemplo, de fazer uma obra na escola, né? Vai fazer uma obra na escola. Nesse momento de pandemia, será se é realmente o momento de fazer obra em escola? Justificar a dispensa de licitação com relação ao estado de calamidade, mas para fazer obra em escola? Tem que saber, tem que ser investigado. Ah, mas é porque a escola vai abrigar pessoas que estão em isolamento. Tem que saber, né? Tem que ir a fundo, saber se a justificativa realmente se encaixa com a necessidade. Aí a gente também diz que essa situação de atendimento e as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade vedada a prorrogação dos respectivos contratos. Pergunta aqui, na pandemia foi decretada calamidade em estados e municípios? Sim, a situação de calamidade foi decretada tanto nos estados como nos municípios. O Piauí, na verdade, o Brasil inteiro, né? A gente teve um decreto de calamidade no país inteiro, já no início da pandemia. Aí muitos municípios estão tendo que reconhecer esses decretos, formularem esses decretos e garantirem o reconhecimento deles para que eles possam fundamentar as contratações ou qualquer ato que dependa desses decretos de calamidade. Aí a gente tem outros itens aí. Quando não acudirem interessados à licitação anterior, ou seja, quando ninguém se interessou, na licitação, teve uma licitação e ninguém se interessou, mas a administração não pode ficar no prejuízo e precisa contratar o serviço. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular os preços.
quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestadamente superiores ao praticado no mercado nacional ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Caso em que, observado o parágrafo único do artigo, persistindo, a situação será admitida à adjudicação indireta. Então, são vários itens que a lei prevê. Como eu disse para vocês, são 35. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada na lista completa, é só acessar lá a página. Eu coloquei o link aqui, como vai ser disponibilizado o slide para vocês. Vocês podem ver, ou então colocam no Google Lei 8666/93, lá no artigo 24, e vocês veem todas as especificações do artigo. As obras que estão em andamento e que precisam de uma segunda licitação, será válido a abertura? Como assim? A abertura da licitação? As obras que estão em andamento, que precisam de uma segunda licitação. Se vai ser válida a abertura da licitação. Depende do município. Porque, por exemplo, a gente tem, primeiro, que as obras estão paralisadas. A gente vai retomar os processos de obra da construção civil agora, né? Aí vai depender, é uma situação que é de cada município, é de cada prefeitura, né? Para poder justificar. No caso aqui, a Prefeitura de Teresina, por exemplo, a gente tem, o prefeito já disse que o cronograma de obras está mantido. Então, se o cronograma de obras está mantido, ele deve, talvez, alguma licitação que seja aberto, né? Mas aqui tu está falando só na situação de pandemia. É como eu disse, é porque depende do município. Acho que eu não sei se você estava na aula passada, mas o STF ele já autorizou que os municípios e estados eles têm autonomia para decidir, por exemplo, no caso, sobre quais serviços estão paralisados no momento e qual podem seguir tranquilamente. Então, alguns municípios não paralisaram obras, alguns municípios não decretaram lockdown, alguns municípios sequer fizeram isolamento. Então, depende muito da situação no município, porque tem gente aqui no Piauí, por exemplo, tem município que não tem caso nenhum de Covid-19, não chegou ainda a todos os municípios, então o tratamento é diferenciado. Então, no caso da licitação, dos municípios que não pararam, ok, elas vão andar, se for necessário de uma segunda licitação, ela vai valer a abertura. Aí é como eu disse, é caso a caso. Tem que saber as justificativas de por que está abrindo essa licitação, se o momento é oportuno, né, para abrir essa licitação. Então, vai depender. Está fazendo um processo de licitação agora, mas as obras não vão ser iniciadas agora. Então, geralmente, essas situações são analisadas caso a caso. Então, não dá nem para eu te dizer, assim, de um modo geral, como é que funciona sobre uma licitação específica, né? Aí teria que saber sobre a licitação realmente do município, sobre a paralisação, como é que está na cidade. O Sinaldo falando sobre muitos casos de coronavírus na construção civil. Muitas firmas de construção não pararam. É como eu disse, a gente tem os decretos, mas nem todo mundo está cumprindo os decretos. E nem os decretos não são iguais em todos os municípios, né? Então, tem aí essa diferenciação. A primeira diferenciação da necessidade de cada município, da realidade de cada município. E segunda, a diferenciação das empresas que estão cumprindo e as que não estão cumprindo. Sim, o governo federal manteve diversas obras de infraestrutura, né? Porque, como eu falei, vai da realidade da situação. Por exemplo, aqui em Teresina, a gente tem obra federal, aquela obra ali do viaduto, do mercado do peixe. É uma obra com recursos federais e teve ali aquele movimento inicial, a obra foi paralisada, obra volta, obra para. Então, tem a realidade do município brigando com a realidade nacional, né? Com relação a esse cronograma em específico aqui no que a gente está debatendo sobre construção civil.
A Mari falando que tem município que copiou o texto do decreto e nem mesmo a gente não cumpriu. A gente sabe que essa história do Ctrl-C, Ctrl-V acontece muito, inclusive nas licitações, Mari. Por exemplo, a gente tem essa situação que muitas prefeituras pequenas, elas têm uma assessoria técnica e uma assessoria jurídica precária, pelo próprio tamanho da administração, ou às vezes por motivos outros que não nos convém aqui delatar. Mas existe muita cópia de edital, né? Existe também, tem o caso da licitação de carona, mas isso é outra coisa. A licitação de carona é quando se firma, uma prefeitura pega carona em outra licitação no processo administrativo para agilizar um processo licitatório. Agora, cópia de edital, para uma realidade diferenciada, eu já peguei, por exemplo, aviso de licitação que no topo, tem no Diário dos Municípios, no topo tinha a logomarca de uma prefeitura. Aí quando você ia ler, aí dizia assim, a prefeitura, eu não quero entregar a prefeitura, mas era o nome de outra prefeitura. Tinha uma logomarca de uma prefeitura e no aviso era o nome de outra, porque foi feito só o Ctrl-C, Ctrl-V, né, do aviso da licitação, e mudou a data, mudou o horário, mudou o local, manteve o objeto e esqueceu de mudar o nome da prefeitura. Então, esse Ctrl-C, Ctrl-V nesses processos, nesses contratos, acontece demais. Às vezes, quando são algumas empresas, por exemplo, de locação de veículo, que todo mundo contrata, de serviço de limpeza pública. Então, acontece muito de haver a repetição dos contratos, a repetição dos editais, né, em cidades que são de tamanhos equivalentes. É plágio mesmo, né? E que às vezes gera dano para a administração pública, porque a gente sabe que a realidade de cada município é diferenciada. Aí já passando aí para o nosso artigo 25 da Lei 8.666, que são os casos de inexigibilidade. Não confundir inexigibilidade com inelegibilidade. Inelegibilidade, a gente está falando de justiça eleitoral, a gente lembrando que a gente ainda vai ter uma aula sobre eleições, né, para a gente falar sobre o rito eleitoral. Eu estou esperando ver se o TSE decide alguma coisa, né, sobre eleições esse ano ou não. Mas inelegível é aquela pessoa que não pode ser eleita. Né? Inexigível, nesse caso, a gente está falando de licitação. A gente está dizendo que não é exigível licitação nesse caso. E aí, a gente tem que essa licitação é inexigível no caso de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por um produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão com registro no comércio local. Então, tem que comprovar que é só aquela empresa que fornece aquele tipo de serviço, né? Aquele tipo de equipamento. Então, tem que comprovar. Não dá só para a empresa dizer que, ou a prefeitura dizer, não, mas é só essa empresa que fornece. Não, tem que ter os atestados, tudo registro direitinho. Contratação de serviço técnico, né, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, inexigibilidade para publicidade e divulgação não pode. Para contratação de profissionais de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Ou seja, Roberto Carlos só tem um. Beleza. Agora, a gente vai dar uma olhadinha como é que funciona, como é que a gente faz as pesquisas nesses diários, o que procurar, né, o que está disponível para a gente para utilizar na hora de fazer o nosso conteúdo, de acompanhar o gestor do município, de acompanhar como é que está sendo feito, ou como cidadão mesmo, para a gente ter acesso a essas informações, que está tudo público. A gente pensa que é difícil conseguir, não é. Dá um pouquinho só de trabalho, você tem que bater um pouquinho de cabeça, pesquisar, juntar os fatos, mas está tudo disponível para a gente. Né? Algumas prefeituras, nem todo mundo disponibiliza.
Às vezes o caminho é torto, mas a gente encontra. Mas tem algumas que realmente escondem informações numas vias que a gente não encontra de jeito nenhum. E tem uma coisa que eu trabalhei um tempo com um blog de licitações, ainda hoje eu divulgo menos, né? Até por conta da questão da rotina, mas eu tinha o blog de licitações, que eu trabalhava só publicando as licitações, hoje está com o doutor Rony, o doutor Adalberto, não lembro. E, assim, era interessante como o simples fato de eu divulgar uma licitação causava um alvoroço. Tá do mesmo jeito, são as mesmas informações que estão disponíveis no Diário do Município, dizendo que a prefeitura tal vai contratar uma empresa especializada em mão de obra para construir uma escola, no valor de R$100.000, a licitação vai ser dia tal, hora tal, na sala da comissão de licitações. O simples fato de eu transpor essa mesma informação para os 180 graus, as prefeituras me ligavam dizendo que queriam uma nota de esclarecimento. Nota de esclarecimento por quê? Né? Não tem necessidade de uma nota de esclarecimento. O que eu estou acusando aqui a prefeitura de fazer o quê? Né? Qual é a informação que está errada aqui? Eu olhava para mesmo, não tinha uma informação para retificar. Porque o simples fato da gente dar uma maior publicidade para essa licitação já atrapalha os planos de algumas prefeituras, né? Que se confiam de que nem todo mundo olha diário oficial, nem todo mundo vê a sessão de licitação do jornal. O fato de ser uma questão que a internet possibilita que empresas de todo o Brasil tenham acesso a esse conteúdo e que elas possam também participar dessas licitações. Então, de certa forma, a maior publicidade dessas informações atrapalha os planos de algumas prefeituras que preferiam deixar ali naquele reduto ou só dando publicidade só para aquelas empresas específicas que talvez ela quisesse que participasse dessa licitação. Vou abrir aqui. Primeiro diário, vou mostrar para vocês, Diário Oficial do Estado. Né? Para você consultar o Diário Oficial do Estado, você vai na página do Governo do Piauí, www.pi.gov. Aí aqui em cima, aí que fica aparecendo uma coisa aqui pra gente, meu pai. Aqui, ó. Tabela de pagamento, Diário Oficial, agenda do governador. Então, é só clicar aqui, Diário Oficial, já te leva direto aqui para a página do DOE Piauí. Já tenho aqui o arquivo baixado, porque como são muitas páginas, demora um pouquinho, eu já deixei aqui baixado o arquivo. Esse aqui são 194 páginas, por isso que eu digo, é um pouco trabalhoso a gente fazer esse tipo de pesquisa. No caso das licitações também, as outras informações que trazem. A primeira seção do diário, que são as leis e decretos, né, que a gente já viu nas aulas anteriores. E lá no finalzinho, a gente pode ir já direto, vou achar aqui. Aqui, ó. Você vai encontrar a seção de licitações e contratos. Aí aqui vão ter os avisos das licitações feitas tanto pela administração estadual, como também os avisos de licitações de alguns municípios, que publicam no Diário Oficial os seus avisos de licitação. Então, eles separam por pastas, né? Eles organizam na ordem por pasta, e tem tanto os avisos de licitação, como os extratos de contratos, como avisos de adiamento. Tem o próprio contrato, eles são publicados aqui no Diário Oficial. Ó, aqui a gente tem bem aqui embaixo, um aviso de adiamento de licitação. Então, a Secretaria de Cidades está avisando que a tomada de preços 004/2020, do tipo técnica e preço, foi adiada do dia 12 para o dia 14 de julho. Eu ia perguntar se era 14 desse mês. Então, aqui um aviso de adiamento. A gente tem aqui o quê? Extrato do aditivo, ou seja, o contrato recebeu um aditivo. Né? O primeiro aditivo que esse contrato está passando. Foi prorrogada a vigência do contrato 003/2019, sem drogas,
é da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas, relativa à prestação de serviço contínuo de locação de um veículo, uma picape, por mais 12 meses, no valor mensal de R$ 4.820. Aí a gente tem aqui extratos de contrato. Aviso de republicação de licitação. Aqui tem pregão eletrônico 03/2020. Aí ela informa aqui, ó, o objeto, o tipo de licitação, a data e o horário da licitação e as informações sobre o local onde vai ocorrer a licitação. Isso aqui é a escolha mais vantajosa de materiais para a construção de galinheiro, implantação de piscicultura, construção de irrigação, fogão solar e defumador, desidratador solar, visando a implantação do quintal agroecológico. Método 3 do contrato de repasse MDA Caixa. Isso aqui é da Secretaria de Agricultura Familiar. Então, se você quiser ler todo o diário, ok, mas se eu tiver de olho só da licitação, geralmente essa parte de licitação fica um pouquinho mais embaixo lá no Diário Oficial do Estado. O próximo diário é o Diário da APPM. Sim, o Diário da APPM só tem uma página. O Diário Oficial da APPM foi lançado como alternativa ao Diário Oficial dos Municípios, porque as prefeituras estavam dizendo que estava sendo cobrado muito caro pelo Diário Oficial dos Municípios, aí a APPM acabou lançando o próprio diário, e aí a última edição que eu encontrei do Diário Oficial dos Municípios da APPM, vocês estão vendo aí na tela, do dia 10 de fevereiro, e só tem uma página, um aviso de licitação da Prefeitura de Pimenteiras. Logo se vê que essa iniciativa, pelo menos, não deu muito certo, né, de estar publicando esse diário oficial. Essa licitação é para aquisição de materiais permanentes e eletrodomésticos para a prefeitura. Vocês vão acessar esse diário da APPM. O da APPM, o link é esse aqui, ó, diariomunicipal.com.br/APPM. Aí ele me vê que a última edição aqui, vocês estão vendo, do dia 10 de fevereiro de 2020. Algumas cidades também lançam seus diários. A Prefeitura de Teresina, por exemplo, tem, a Prefeitura de Parnaíba também tem. Esse aqui é o diário da Prefeitura de Teresina, né? Mas como para algumas prefeituras esse custo de se publicar um diário oficial é maior, então elas fazem isso na forma de consórcio, né? No Diário Oficial dos Municípios, que eu vou já mostrar para vocês. Aqui é o Diário da Prefeitura, também do mesmo jeito, basta você procurar pela seção de licitação. Aqui na página, ele tem um sumáriozinho, na página 16, você encontra as informações de licitação. Secretaria Municipal de Administração, vamos ver que licitação é essa aqui. SEMA-PMT, beneficiário, município de Teresina, fornecedores, Renovar Móveis, Eireli, Recicle Express, MDAG de Brito Pessoa, CJ Freitas, BR Informática. Objeto, registro de preços, restante da negociação oriunda do pregão eletrônico, com o objetivo de disponibilizar preços para posterior e oportuna contratação de empresa. Aquilo que eu falei para vocês sobre os registros de preço, né? Ele disponibiliza o preço, a administração no processo licitatório garante esse registro de preços para oportuna contratação. Não quer dizer que tudo aquilo vai ser contratado e nem de uma vez. Pode até ser que todos os serviços sejam contratados. Por exemplo, 100, como eu falei para vocês agora, 100 urnas funerárias ou 100 próteses dentárias. Pode ser que tudo seja utilizado ao longo de 12 meses, mas não necessariamente vai ser tudo no primeiro mês. Então, aqui tem os valores das cotas das empresas. São cadeiras giratórias, armários com chaves, estantes, são vários itens
vários objetos aqui. Aí você vê a comparação desses preços. Por exemplo, aqui no item armário com chave, um é 3.400. O outro armário com chave é 2.200. O que tem mais aqui de armário com chave de preço para a gente ver? Não tem mais, né? Armário com chave, não estou vendo. Mas você vê a comparação de preços aqui que está prevista. Aí tem outro aqui, extrato de licitação, outro pregão eletrônico. Aí o Diário dos Municípios, deixa eu procurar aqui. Esse Diário dos Municípios, ele é bem maior. Como ele reúne as publicações de diversas prefeituras, praticamente da maioria das prefeituras do Piauí, ele aqui você vê a última edição do dia 10 de hoje, são 340 páginas. Aí você pode utilizar o link, se você estiver procurando um município específico, né? Pode ver o sumário aqui e ir direto para a página que você quer ver. Ou que aí também traz informações sobre o poder legislativo das câmaras municipais, né? Ou ir na busca aqui, procurar alguma coisa interessante, uma licitação que gere um pouco de curiosidade, que gere dúvida, possa chamar a atenção, possa render uma matéria. Essa primeira aqui é de Demerval Lobão, né? Aquisição de bens comuns e suprimentos de informática para atender às necessidades do município de Demerval Lobão. Já é o contrato, extrato do contrato, no valor de R$1.014.000. É isso? Isso, R$1.014.000. Sendo 256 mil para material de expediente, 267 mil para suprimentos e 490 para equipamentos eletrônicos. Às vezes, a divulgação de um simples aviso de extrato de contrato como esse já gera um alvoroço, né? Porque muitas prefeituras querem que isso aqui fique só no diário, não ganhe as páginas de jornais, não ganhe os blogs, não caia na mídia. Né, porque pode gerar questionamento. Geralmente não. As contratações feitas pelo poder público, elas geram questionamentos, ainda mais quando se chama a atenção por um valor e para coisas que não são de primeira necessidade do cidadão, na área da saúde, educação, por exemplo. Ainda mais no momento como a gente está, de pandemia, esse tipo de contratação é muito questionado. Vamos ver alguma outra licitação que tem aqui. Convocação de licitantes para continuidade de procedimento licitatório, aqui do município de Ipiranga do Piauí. Aquisição por meio de registro eletrônico de preços de material de limpeza e gêneros alimentícios não perecíveis para merenda escolar. Aí ele convoca as empresas credenciadas, né, para a sessão de abertura do envelope de propostas e documentação de habilitação. Então, essas empresas, elas passaram por um primeiro processo de credenciamento e as empresas que passaram, né, foram credenciadas, elas vão participar da sessão de abertura dos envelopes, que vai acontecer no dia 16 de junho, às 11h30. Vamos ver só mais uma cidade aqui. Muito decreto aqui de Covid, né? A gente já passou aqui, acho que por uns 4 decretos aqui sobre normas com relação à pandemia. Quero um aviso de licitação para a gente mostrar para vocês. Parecer jurídico da Câmara. Deixa eu descer mais aqui, ver se eu tenho mais sorte. Estou procurando um aviso de licitação. Portaria. Vou dar mais outra descida aqui. Quase tudo é decreto municipal sobre Covid. Termo aditivo, não está achando os avisos de licitação.
Eu queria mostrar para vocês as informações que vem no aviso. Mas quase tudo aqui é Covid. Mas os avisos de licitação, eles vêm o objeto, eles vêm informação sobre o objeto, né? Quando essa licitação vai ocorrer, e eles devem trazer a estimativa de contratação. Quanto o poder público, com base no planejamento do edital, consulta de preço, a previsão de mercado sobre aqueles produtos, quanto o poder público pretende gastar com aquela contratação. Então, esse valor deve estar, pelo menos, estimado no aviso. Tem que dizer o horário, quando vai ser, onde é que pega o edital. O edital vai estar disponível na prefeitura, vai estar disponível na sala da licitação, vai estar disponível em mural. Então, essas informações são básicas para estarem disponíveis no aviso da licitação. Certo. E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui que estão... Pronto. Cido, esse procedimento de licitação no site do TCE, que é justamente para onde a gente vai agora. O TCE no TCE são feitas as publicações das informações dessas licitações. Elas têm que ser informadas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Tanto as licitações, no caso do Estado do Piauí, as que são realizadas pelo Estado e as que são realizadas pelos municípios. O procedimento tem que ser informado lá e todo o acompanhamento vai sendo atualizado lá no site do Tribunal de Contas do Piauí. E é o Tribunal de Contas do Piauí quem ajuda na fiscalização desses processos licitatórios, que é ele quem fiscaliza como se dá a aplicação desses recursos, se eles foram utilizados da forma correta, de forma proba, de forma legal, cumprindo todos os princípios constitucionais de moralidade, impessoalidade. Então, o Tribunal de Contas, seja por iniciativa popular, de uma denúncia, ou da Câmara de Vereadores, ou seja por iniciativa do Ministério Público de Contas, vai estar analisando esses processos licitatórios. E há uma base chamada Licitações Web, que é onde a gente pode também consultar essas licitações. Não só os avisos de licitações, mas também ter acesso aos editais dessas licitações, que aí é onde a gente vai ver como foi que a prefeitura fez a pesquisa de preço, a previsão que a prefeitura está fazendo dos gastos daquela licitação. E é um sistema muito simples que também a gente pode ter acesso. Vou dar um Google aqui no TCE Piauí, tce.pi.gov.br. E já bem aqui na capa a gente tem licitações e contratos web. As informações tanto de licitações como de contrato. Vamos começar aqui pelo licitações web e eu vou já direto para o mural de licitações, que é onde a gente tem acesso público a essa documentação. Você pode pesquisar pela prefeitura, pelo órgão, né? Ou você pode fazer uma busca direta. Eu vou colocar aqui pelas mais recentes. Vou selecionar as licitações que estão abertas, né? Já divulgadas. Vou só dar um pesquisar aqui que ele já me traz as mais recentes. Vou clicar aqui, ó, em cima. Na hora que eu clico aqui, ele já me dá por ordem cronológica das mais recentes. Essas aqui foram as que foram realizadas hoje. Aí você vê que tem aqui, acho que dá para vocês visualizarem aí. Dá mais um zoom aqui. Acho que aqui dá para visualizar. Então, aqui tem o órgão, o número do processo do TCE, o procedimento, o objeto dessa licitação, o detalhe desse objeto, a data de abertura, né, quando vai dar início, e o valor previsto para essa contratação, o valor estimado para a contratação. Vamos ver, essa daqui, ela já aconteceu, em tese, foi aberta hoje, né, no caso. Não sei se teve algum tipo de empecilho para ela abrir, mas a gente vai ver aqui. Aí a gente vai
clicar aqui, ver detalhamento da licitação. Pregão presencial 016/2020. Prefeitura Municipal de Pio Nono, Estado do Piauí, pessoa jurídica. Nomeou pregoeira oficial a senhorita Paula de Alencar Lima, através de portaria, conforme disposto, verificar a não utilização da modalidade de forma de pregão eletrônica nesse processo, por motivo da administração ainda não dispor de condição tecnológica para realizar tal modalidade. Então, a gente tem uma justificativa aqui de por que é pregão presencial. Pregão presencial é o quê? Então, as propostas são feitas, a disputa de preços, no caso da licitação, ela é feita com os contratantes presentes lá na comissão de licitação, no local que foi marcado pela prefeitura. Quando o pregão se dá de forma eletrônica, ele se dá através de uma plataforma. Tem algumas plataformas que são públicas. A gente tem o E-Licitações, por exemplo, onde há salas de disputa de licitações e que a gente pode acompanhar. São audiências públicas que a gente pode estar acompanhando essas licitações, como é que se dá a disputa de preços, e tudo a gente pode assistir do próprio computador, né? No caso do pregão presencial é mais difícil a gente acompanhar, porque a gente teria que estar no município, lá na comissão de licitações, para estar acompanhando. No caso aqui, a Prefeitura de Pio Nono traz uma justificativa dizendo que não tem como realizar essa licitação de forma eletrônica. A abertura dia 10, no caso hoje, 8 horas. A licitação tem por objetivo a aquisição de 4 unidades de ônibus escolares, sendo 2 hora 1 e 2 hora 3. Vamos saber o que é esse hora 3. Conforme especificações previstas no edital. Aí tem o valor previsto da contratação, R$ 1.451.633,33. Aí vamos ver aqui os documentos. Você desce um pouquinho, aí tem as datas, as publicações que já foram feitas, né? Isso aqui é a prefeitura informando onde esse aviso de licitação foi publicado. Essas informações aqui de cima, né? Elas foram publicadas no dia 20 no Diário Oficial do Município, no dia 20 no Mural, no TCE, no Mural do TCE é esse aqui, né, de baixo. Mural próprio da prefeitura, acredito. Dia 21 no Diário Oficial da União e no site do TCE. Então, todas essas informações publicadinhas, aí eles estão informando onde foi que eles cadastraram. Aí eles falam sobre microempresas para participarem, os recursos, a fonte de recursos, precatórios do Fundef, os arquivos responsáveis. Aqui tem informação pública, ou informação pessoal, seu telefone, vou voltar aqui. Ali tem o CPF e o telefone da pregoeira. E a gente vai baixar aqui o edital para a gente dar uma olhada nesse edital dos ônibus escolares. Em forma de doc para dificultar a minha vida. Tem que acessar através do Drive. Essa pessoa não tem o Word instalado no seu computador depois da restauração. Se a gente vai fazer o upload do arquivo. Certo, então aqui a gente tem o edital. Pronto, aqui a gente já consegue ver o que seria o aviso de licitação. Então, é esse resuminho que tem aqui no início. Com a data de abertura, dizendo o número do processo administrativo, informando que é um pregão presencial, ou seja, que a disputa de preços vai se dar presencialmente. O horário, a modalidade, o regime, menor preço por item e a adjudicação por item. Então, tudo vai ser decidido por item previsto no lote. Aí são os 2 ônibus, né? Os 2 ônibus hora 1 e 2 ônibus hora 3. Nós vamos saber já o que é isso. Condições: atender a exigência do edital, valor estimado, a fonte de recursos, informamos que as despesas serão pagas com recursos provenientes do orçamento geral do município, projeto de atividade de classificação, aquisição de ônibus escolar e elementos de despesa 44.90.52.
Esses elementos de despesa você pode consultar junto com a prefeitura e tem uma base também de fonte de despesa que você pode consultar na internet. Então, você procurar, você joga assim no Google, fonte de despesa, você consegue essas informações sobre que fonte é essa, que elemento de despesa é esse. E a cópia do edital, ele diz que pode ser adquirida na sede da prefeitura, na sala da comissão permanente de licitação, aí dá o endereço e o horário. E essas informações aqui, elas são básicas de constar no aviso de licitação. Então, quando vai publicado lá no Diário Oficial da União, tem que ter essas informações, né? Quando é publicado no Diário Oficial do Estado, tem que ter essas informações. Então, isso é o básico que precisa ter num aviso de licitação. Aí ele começa aqui falando sobre o objeto. Vamos ver se a gente sabe aqui como é a especificação desses ônibus. Eu vou lá embaixo, eu vou procurar por lote da licitação. A minuta já do contrato já vem aqui. Pronto. Aqui são as especificações desses ônibus. Deixa eu dar mais um zoom aqui para a gente ver que ônibus são esses. Ônibus escolar rural, hora 1, 4x2, comprimento total, capacidade para 29 estudantes, condutor. Então, aqui são as especificações do ônibus. Então, são 2 ônibus que tem um valor estimado em 318 mil cada um, que juntos 637. Aí depois tem outro ônibus, tem outro tipo de ônibus, também 2 deles, o valor de 407 mil estimado cada um, 2.814. Que no total vai dar 1.451.000. E aí a gente pode fazer uma consulta, nós mesmos podemos fazer uma consulta de mercado, né? Muitas vezes a gente faz essa consulta até na própria internet, né? Ou vai atrás de concessionárias que tenham veículos semelhantes a essas especificações do edital para a gente comparar preço. Por exemplo, às vezes a gente vê a questão de motos, a administração vai comprar moto, por exemplo, uma moto que custa 25 mil reais. Que moto é essa de 25 mil reais, né? A gente vai comprar um carro popular que custa 90 mil reais. Que carro é esse popular que é 90 mil reais? A gente sabe que carro popular a gente encontra por 60 mil, 40 mil, né? São preços bem mais abaixo. Então, esse tipo de observação a gente pode pescar aqui quando a gente dá uma olhadinha no edital, certo? Às vezes, o aviso da licitação tem uma data e essa data é corrigida e não é publicada. Também a gente tem que estar de olho. Vamos ver aqui outra licitação. Vamos ver se a gente encontra alguma licitação aqui do Estado. Essa daqui da Fundação Municipal de Teresina. Vamos ver aqui. O valor de 7 milhões. Licitação que vai acontecer amanhã, está marcada para amanhã, inicialmente. É um pregão eletrônico, ou seja, a disputa de preço vai se dar de forma eletrônica. E é para objeto de licitação, escolha de proposta mais vantajosa para aquisição de um ensaio imunocromatográfico para detecção rápida qualitativa dos anticorpos IgM e IgC da síndrome respiratória aguda grave coronavírus. E amostra de sangue total, soroplasma humano destinado às necessidades da Fundação Municipal de Saúde, ou seja, teste para Covid, né? Vamos ver aqui as datas de divulgação, as publicações, publicado em mural, diário oficial próprio, sítio oficial eletrônico, jornal de grande circulação. Aí tem aqui o mural da SEMA, o diário oficial do município, o link do site da prefeitura e foi publicado também no jornal Meio Norte. Tratamento para microempresas, que não foi previsto, né? Porque no caso, cota de 25% não é vantajosa para a administração.
uma vez que atinge a eficiência e a segurança da gestão contratual. Recursos, transferência do SUS, receita de prestação de serviço, dotação orçamentária, equipamento e material permanente. Então, são os elementos da despesa especificados aqui. Os arquivos, vamos ver o que a gente tem aqui de arquivo. A gente tem edital, tem retificação, tem comunicado, tem edital retificado e tem um comunicado segundo. Vamos ver logo o documento mais recente para saber se há algum tipo de adiamento. Aqui é a pregoeira dizendo que, de acordo com a manifestação técnica da FMS, a coleta, que os testes devem ser com coleta por porção digital. Os testes serão utilizados para ampliar o acesso ao diagnóstico em locais prioritariamente sem infraestrutura laboratorial. Portanto, é necessário para a execução de cada teste o fornecimento por parte do licitante dos insumos para a realização de coleta, como lancedos e dispositivos de coleta e carboidrato, ou seja, fazendo mais uma especificação para o contratante, dizendo que eles vão ter que fornecer esse tipo de equipamento, no caso dos licitantes. Vamos ver, aqui tem edital retificado, então vamos pegar o edital retificado. E se tem uma retificação, então o que está valendo é a versão mais recente. Os dados aqui da licitação. Lembra que eu falei de licitações ainda agora? Então, essa licitação da empregão eletrônica, ela vai acontecer através do sistema e-licitações. Está fora do ar? Não está abrindo? Porque deve ter a cedilha aqui, gente. Então, é esse sistema aqui que a gente utiliza para acompanhar licitações que são feitas de forma eletrônica. Então, tem aqui as publicadas, propostas abertas, em disputa, em homologação e as concluídas. Essas em disputa aqui, ó. Tem 2 licitações aqui em disputa, de município de Campo Alegre e de Itacaré. Então, aqui você pode estar acompanhando, no caso, a licitação da prefeitura, que vai ser realizada amanhã, você vai poder acompanhar pelo e-licitações. Deixa eu voltar lá para a página do edital. Deixa eu... Aqui tem o valor estimado. Vamos procurar lá. Aqui tem a informação de quem é a pregoeira, né? O endereço para contactar, no caso de informações para os licitantes. Aí ele avisa aqui que o tempo será, as referências de tempo serão o horário de Brasília. Isso aqui é porque a gente tem aquela situação do horário de verão, né? E também a questão do fuso. Então, o que conta é o horário de Brasília. E para Teresina é o mesmo fuso nosso. Então, são 35 mil testes rápidos. Aqui já tem a descrição aqui e a quantidade estimada para a compra que a prefeitura deseja fazer. Então, ela vai comprar testes para detecção de IgM e IgG, né, que são testes que devem ser homologados pela Anvisa, e com diferenciação dos anticorpos. São 35 mil unidades. Aí ela traz aqui os requisitos que deve ter o teste, né? Quem vai poder participar da licitação, aquelas pessoas ou empresas que estão impedidas de participar, sobre o sistema e-licitações, como é que funciona, já explicando, representação e credenciamento. Então, tá tudo aqui. O que vai ser seguido são as regras propostas no edital. Claro, o edital ele pode ser questionado, o edital ele não é inquestionável, né? Se a empresa acha que a licitante pegou aqui o edital
e acha que tem alguma coisa que precisa ser modificada ou alguma coisa que está favorecendo A, B ou C, ele pode ser questionado, por exemplo, junto ao Tribunal de Contas do Estado, ele pode ser questionado na Justiça, né? Tem várias, não é que o edital ele é unânime e é ele que vale indiscutivelmente, não é assim que funciona. Então, ele pode ser questionado e há muitas licitações que já são questionadas já na fase do edital. Né? A licitação, às vezes, não chega nem a acontecer no dia previsto, porque o edital foi questionado. Ou o acesso ao edital foi questionado. Né? Foi dificultado o acesso. Vamos descer um pouquinho. Ver se a gente acha que é a minuta do contrato. Ela tava... Ó, ele já traz aqui no anexo como é que a proposta deve ser apresentada. Ele já tem o modelo para as licitantes. Aí já está aqui com as informações. Tem a minuta da ata de registro de preços. Então, tudo dentro do padrão que a administração pública pede. Então, esses instrumentos, os próprios diários, a gente já está nos 4 minutos finais. Esses diários oficiais, essa página do Tribunal de Contas do Estado, elas servem muito de pautas para a gente, uma fonte muito rica de pauta, né? Tanto desde o comecinho lá do processo licitatório até a fase de edital, e acompanhamento dessa licitação, como é que está sendo firmado o contrato. E a gente também pode ver lá na página que eu mostrei na aula passada para vocês, quem não estava, acessa lá a nossa última aula no YouTube, como é que a gente vê a questão da fiscalização, as denúncias com relação a esses contratos. Que às vezes as empresas recorrem ao TCE, né, para questionar esses editais ou questionar alguma fase do processo licitatório. Às vezes também é a Câmara de Vereadores que denuncia a licitação. Então, tem várias formas desse processo render pauta para a gente, além do simples processo licitatório. E sempre ficar de olho, né? Chamar a atenção. Você vai lá no lote, por exemplo, às vezes licitação de medicamento, por exemplo. A licitação de medicamento ou material hospitalar, para a gente dar sempre uma olhada no que está sendo pedido, nas quantidades, se tem necessidade daquilo mesmo. Por exemplo, uma cidade tem 500 alunos na rede municipal. Aí a prefeitura está fazendo uma licitação para comprar 3.000 cadeiras escolares. Para onde é que vão essas 3.000 cadeiras se a cidade só tem 500 alunos estudando na rede municipal? Então, esse tipo de informação a gente precisa ficar atento. No caso, Teresina vai fazer 35 mil testes. Aí a gente tem que saber para onde é que a prefeitura, a gente pode gerar também um questionamento. A prefeitura vai disponibilizar esses testes, estão dizendo, na UBS, é algum setor de profissional liberal que vai ser testado. Então, dá gatilho para várias outras pautas que a gente pode utilizar no dia a dia. E, claro, o acompanhamento da utilização desses recursos. A comparação de preços. A prefeitura fez uma licitação no começo da pandemia e comprou testes por tantos reais. Agora já está comprando testes por outros tantos reais. Ficou mais caro. Por que ficou mais caro? Né? O que foi que aconteceu de lá para cá? Então, todos esses tipos de informação a gente pode estar acompanhando. Tem proibição no caso onde a empresa concorrente é de parente a primeiro grau do efeito? Tem, porque aí gera um favorecimento. Tem umas proibições, mas aí a gente vai deixar para outra aula, porque se eu for começar, não vai dar tempo, a gente já está no nosso minuto final. Mas tem restrições, e muitos casos, nas prefeituras pequenas, a gente sabe que tem prefeito que faz contratação de empresas de parentes, empresa que foi criada há um mês atrás, né? Empresa que é em nome de laranja, de um secretário. As denúncias, você vai
vai lá no site do TCE, aí tem uma página de pesquisar processo. Aí você seleciona a denúncia, seleciona o município, que aí você vê as denúncias mais recentes relacionadas àquele município. Não sei se vai dar tempo eu mostrar aqui rapidinho. Tem um minuto final. Aqui na página do TCE, é bem aqui, ó, busca avançada. Aí você seleciona denúncia. Denúncia, e coloca aqui o município que você quer pesquisar. E aí você já pode ver, aí de preferência seleciona o 2020, que é para não vir muito processo para você. E deu minhas 22 horas. Semana que vem a gente volta falando mais sobre esse processo de fiscalização e até mais que eu preciso encerrar. Boa noite.